mais delongas, vamos dar o pontapé inicial e eu preciso afirmar aqui para você que você precisa recorrer a 3 textos que se situam nos 3 evangelhos para que você tenha um embasamento do sermão escatológico de Jesus, o sermão profético de Jesus. Aonde é que se localiza esse conteúdo apocalíptico, esse conteúdo profético? Mateus capítulo de número 24, até o versículo de número 36, Jesus ele se estende no assunto. Depois nós temos Marcos capítulo 13, versículo 33 e Lucas 21, 5, 33. Então nós temos nos 3 evangelhos a base textual para falarmos sobre este assunto. Por que que nós precisamos recorrer aos 3 evangelhos? Porque esses evangelhos são chamados de sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E o que é que significa a palavra sinótico? Sinótico significa visão conjunta. Então Mateus ele tem um olhar, uma visão mais judaica. E depois nós temos Marcos com a sua visão. Depois nós temos Lucas capítulo 21, 5 ao 33, então os textos se complementam. Nós precisamos conciliar este conteúdo para chegarmos a uma conclusão. Então a proposta é que você se empenhe para estudar, para ler com muita atenção os textos aqui mencionados. Ok? Então, Jesus ele abre o leque sobre este assunto porque ele foi questionado. O homem sempre teve curiosidade a respeito da eternidade. Os filósofos da antiguidade, o homem deseja conhecer um pouco mais sobre o pós-morte. Nós desejamos conhecer o futuro. Por antecipação, obviamente. Então nós temos aqui um alicerce bíblico, aonde nós nos fundamentamos. É óbvio que esses 3 textos, eles se harmonizam com o conteúdo do Apocalipse, nós precisamos montar o quebra-cabeça, mas é importante que você tenha esta base para você se nortear, ok? A destruição do templo. É importante salientar aqui que este templo que Jesus profetizou a queda não é o templo construído por Salomão. O templo construído por Salomão, ele caiu muito antes. E depois houve o levantamento, a construção do 2º templo, na época de Esdras, ou Esdras e Neemias, como queira. O 1º templo foi destruído por Nabucodonosor e suas tropas. A Jerusalém foi sitiada, invadida, e aquele templo suntuoso, construído pelo pacificador, o filho de Davi, Salomão, ele se tornou em ruínas. E Jeremias escreve Lamentações, lamentando a queda, no que se tornou Jerusalém, a destruição de Jerusalém. Mas esse templo em questão é o 2º templo que foi adornado. Esse templo, ele foi... o rei Herodes, de forma estratégica, ele investiu na reforma. Porque os judeus tinham como referência de suntuosidade, grandiosidade, o 1º templo, já mencionado, erigido por Salomão. E o 2º templo ficava muito distante. A beleza do 2º templo era muito inferior em todos os parâmetros, em todos os quesitos. Então os judeus desejavam melhorar o aspecto daquele templo. E Herodes, a fim de estancar algumas rebeliões, politicamente ele foi certeiro, porque ele investiu no templo para que os judeus parassem de se rebelar contra o seu reinado, contra a sua visão, porque os judeus, eles não aceitavam o domínio romano. Então, Herodes, de forma estratégica, ele vai investir na fachada, no interior desse 2º templo. Jesus saindo deste templo, segundo Mateus capítulo de número 24,
os seus discípulos tentaram conduzir a sua atenção à beleza daquele templo. Havia algumas pedras, algumas águias de ouro na fachada do templo. O investimento foi grande. E Jesus olhou para toda aquela estrutura e disse: não vai ficar aí, disso tudo que vocês estão prestigiando, não vai restar pedra sobre pedra. Esta profecia de Jesus se cumpre 36 anos e meio depois. O templo foi saqueado, atearam fogo no templo. E quem foi o responsável por isso? Quem estava à frente das tropas era este cidadão. Foi esse cidadão, o general Tito, amando do seu pai, imperador Vespasiano. O general Tito, com as suas tropas, sitia Jerusalém e invade contra o símbolo sagrado, o maior símbolo religioso dos judeus, o templo. Porque eles sabiam que havia ouro lá dentro. Atearam fogo, muitas mulheres morreram. E por sinal, diga-se de passagem, mulheres grávidas. Os soldados romanos, a guarda pretoriana, o exército romano atropelou o povo judeu. Segundo o historiador Flávio Joséfo, relatado no seu livro História dos Hebreus, cerca de 1.100.000 judeus tombaram no campo de batalha. E dizem os entendidos que cada passo em direção ao templo custava rios de sangue. Muita gente morreu. 1.100.000 pessoas é 2 Piracicaba e meia aproximadamente, para que você tenha ideia do que aconteceu. Este episódio é conhecido como diáspora, a dispersão dos judeus. Eles foram despatriados, espalhados pelo mundo. A profecia de Jesus se cumpriu cabalmente. Eu preciso te dizer que o que Jesus disse, o que está escrito, o que ele afirmou, não cai por terra. Se cumpriu na sua totalidade esta profecia acerca do templo. E para você que gosta de detalhes, eles voltaram, o exército romano voltaram em Jerusalém depois de um tempo para remover o alicerce do templo, a fim de tomar posse do ouro que derreteu e penetrou pelas pedras, ou entre as pedras. Então, a profecia do mestre da Galileia se cumpre. Ele é fiel, a sua palavra não perde a validade. Jesus deu alguns sinais. Além desta destruição do templo, ele também falou sobre os falsos cristos. Eu quero compartilhar aqui com vocês alguns que já passaram por essa terra, alguns falsos messias, homens que se intitularam ser o Cristo. Quem são eles? Eu quero que você acompanhe comigo aqui. Nós temos o reverendo Moon, este homem aqui, extremamente conhecido, não é este? Reverendo Moon, o seu nome Sun Myung Moon. O reverendo Moon construiu um império e conseguiu muitos adeptos. O reverendo Moon investiu maciçamente em pessoas, um homem que foi patrocinado, um homem que se tornou, ficou milionário. Ele conseguiu muitos discípulos. É esse cidadão aí, sul-coreano, o reverendo Moon, ele inaugurou, fundou a Igreja da Unificação. E ele disse que daria continuidade à obra inacabada de Jesus. Ou seja, Jesus não pôde dar continuidade no seu ministério por conta da cruz do Calvário. A cruz do Calvário impediu que Jesus desse continuidade no seu ministério. Então o próprio Jesus disse para ele: reverendo Moon, dê continuidade na minha obra inacabada. Eu não pude concluí-la. Foi isso que esse cidadão afirmou. Ele era a reencarnação de Cristo. Acredita-se que até os dias de hoje, cerca de 3.000 falsos cristos já passaram
por esta terra. Mas não para por aí. Nós temos este cidadão aqui, David Koresh, que no final da década de 80, no início da década de 90, ele fundou uma seita chamada Beit Davidian, que significa o ramo de Davi. Este cidadão, por sua vez, também se intitulava a reencarnação. Ele afirmava ser a reencarnação de Cristo. Ele tinha um rancho nos Estados Unidos e ali ele reunia as pessoas. E um dia descobriram que naquele rancho ele praticava alguns crimes, sacrifícios. A polícia também tomou conhecimento dos fatos. O FBI cercou aquele rancho por cerca de 60 dias. E quando ele viu que não tinha mais jeito, ele então espalhou combustível no rancho e ateou fogo. E quase 100 pessoas morreram. Porque ele acreditava que ele convenceu os seus seguidores que aqueles que acreditassem que ele era o Messias, ressuscitaria com ele, ressurgiria como a fênix. E muitos acreditaram, quase 100 pessoas, incluindo, eu repito, 18 crianças. Mas não para por aí, nós temos outros falsos cristos que eu quero que você tome conhecimento. Este cidadão aí já foi notícia no Fantástico também, assim como o David Koresh, aquele que antecedeu, ou seja, o falso Messias passado, foi notícia no Fantástico, e o Marshall Applewhite, esse cidadão, também foi notícia do Fantástico. Esse camarada misturava ocultismo com ufologia. Ele convenceu os seus seguidores, os seus adeptos, que eles deveriam morrer com ele. Este homem convenceu os seus seguidores que o cometa Halley era uma espécie de nave espacial. E ele afirmava ter contato com os ETs, e depois chegou também a dizer que ele e sua esposa eram uma espécie de reencarnação dos ETs. E descobriu-se que esse cidadão era escravo do álcool. Então imagine de onde surgiam essas ideias. E ele convenceu os seus seguidores a se matar logo quando o cometa Halley estivesse mais próximo do ponto da Terra. Que na cauda do cometa Halley havia uma nave, um disco voador, uma espécie de paraíso. E neste momento da passagem do cometa Halley, quem tirasse a sua própria vida seria então alcançado por esta nave e alcançaria o paraíso, a dimensão que ele pregava para os seus discípulos que existia. Este é o homem que também foi notícia no Fantástico, Marshall Applewhite. Mas não para por aí, tem mais um cidadão que eu quero que você tome conhecimento, e este com certeza você conhece. Este é extremamente conhecido. Ele está até comendo uma bananinha ali, ó. Dá uma olhada, Beto. Este é o famoso Henri Cristo. O pai. Este é o pai. Esse cidadão aqui já foi estrela em vários programas. Ele já foi convidado por vários dirigentes de programas na nossa querida TV aberta. E ele afirma também, Beto, ser a reencarnação de Cristo. Cristo deu a missão para ele pregar o Evangelho. Ele tem essa missão, o próprio Cristo deu a ele. Pregue o Evangelho, salve as pessoas. Ele, salvo engano, morava em Curitiba e foi morar agora em Brasília, que é a capital do Brasil, porque ele acredita que ali será a capital do reino do seu pai. Este cidadão aqui, Henri Cristo. Jesus Cristo nos alertou sobre estes falsos profetas. Esse cidadão tem alguns seguidores. Eles são falsos, eles enganam, eles são ferramentas poderosas na mão ou nas mãos do nosso inimigo.
Jesus também nos dá um sinal importante. Jesus dá sinal, fala de sinal na natureza, sinais políticos, sinais de cunho espiritual, sinais sociais. Jesus Cristo, ele abre o leque, nós precisamos nos atentar para isso. Guerras e rumores de guerras. Somente no século passado, o nosso planeta enfrentou 2 guerras a nível mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela se inicia em 1914 e vai até 1918, com um saldo de aproximadamente 20 milhões de mortos, além dos soldados que voltaram para suas casas feridos por conta das batalhas e que morreram posteriormente. Então a Primeira Guerra a nível mundial, ela deixou um saldo aí de 20 milhões de mortos. A Segunda Guerra Mundial, ela se inicia em 1939 e vai terminar em 1945, com um saldo de aproximadamente 60 milhões de mortos. Percebam que Jesus está nos dando algumas pistas sobre o seu regresso. Mas guerras sempre existiram, é verdade, mas se nós olharmos para o século passado, chegaremos à conclusão que neste século o negócio se agigantou. As guerras que aconteceram no século passado excederam todas as guerras que já haviam no mundo. Ou seja, houve mais guerra no século passado, tentando alcançar o seu entendimento aqui, sendo o mais pedagógico possível. Houve mais guerras no século passado do que na história do mundo até então registrada. Em toda a história do mundo, o século passado superou. O número foi assustador. Acredita-se que guerras de pequeno e médio porte atingiram o número de 949, por questões étnicas, questões políticas, questões raciais, territoriais, guerras e rumores de guerras. As guerras vêm se intensificando. Jesus não está marcando data para a sua volta. O que ele está deixando claro é que à medida que estes sinais crescerem, à medida que estes sinais se ampliarem, é sinal que o seu regresso está próximo. Ele não marcou data, mas nós devemos ficar atentos. Todas as guerras que nós contemplamos através dos livros, guerras de pequeno porte, por exemplo, no Oriente Médio, são incomparáveis àquilo que acontecerá durante a grande tribulação. Todos os sinais que Jesus pontuou se acentuarão, vão ganhar força, alcançarão o pico no momento, ou por que não dizer, durante a grande tribulação. E a boa notícia que eu tenho para compartilhar contigo é que a igreja não estará mais nesta terra quando isto acontecer. Vamos avançar. Jesus também nos dá um outro sinal importante, a fome, porque a guerra traz como consequência a fome. Olhem para isso, leiam comigo. Pelo 3º ano consecutivo, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação registrou um aumento no número de pessoas passando fome no mundo, que subiu de 815 milhões de indivíduos em 2016 para quase 820 milhões em 2017. Então a fome também anuncia que Jesus está voltando. A guerra traz como resultado a fome. Existem muitas pessoas que não têm sobre a sua mesa neste exato momento uma refeição singela. Gente que passa fome no campo espiritual. A sua alma tem fome de Deus e o seu físico também tem fome. Não existe nada pior nesse mundo do que a fome física e espiritual. Mas quando Cristo ele entra, quando ele fixa a morada, ele resolve todas as questões. Ele abre caminhos e abençoa a nação cujo Deus é o Senhor. Creia nisso,
Creia nisso. Se você serve a Deus, Ele vai cuidar dos mínimos detalhes da sua vida. Neste exato momento existem pessoas sendo veladas. Olhemos para a África, quantas crianças morrem de fome, desnutrição, não tem uma comida básica sobre a sua mesa. O próprio Cristo já tinha profetizado, já tinha falado sobre isso. E aí nós chegamos numa conclusão. O mundo pode gerar alimentos, o mundo tem condições de gerar alimentos para matar a fome desse povo? É claro que tem. Mas não é interessante para os produtores elevarem a produção, porque eles trabalham menos e ganham mais. E eles não se preocupam com a fome alheia. Acredite nisso. O Brasil, o nosso país, infelizmente ainda enfrenta problemas seríssimos no tocante à fome. Acredita-se que mais ou menos no Brasil, eu disse mais ou menos, cerca de 20 milhões de pessoas não se alimentam bem, passam fome. Mas graças a Deus por aqueles que fazem menção do nome do Senhor. Ele cuida dos seus. A fome faz parte dos sinais que denunciam que o Mestre está voltando. Eu quero continuar caminhando contigo agora nesses sinais descritos pelo meigo nazareno. Jesus vai falar também de terremotos. Olhem para estes dados. Acompanhem comigo. 1601 a 1700 nós temos cerca de 308 terremotos registrados. De 1701 a 1800 nós temos cerca de 640 terremotos registrados. O que eu quero que você entenda é que sempre houve, mas a frequência e intensidade está ganhando uma proporção sem precedentes. Veja, 1801 a 1900, 2.200 tremores, acima de 6 graus na escala Richter. Não estou falando aqui, eu não estou apontando para pequenos tremores. São terremotos acima de 6 graus na escala Richter. Nós temos de 1901 a 2000, ao ano 2000, século 20, 7.900 terremotos registrados. Então, acompanhe comigo a diferença de 1801 para 1901 a 2000. Acompanhe a evolução, a frequência e a intensidade dos terremotos. Terremotos de 9,1 na escala Richter, prédios e prédios desabando. É Jesus usando a natureza para nos dar alguns recados. Porque Deus se utiliza de suas ferramentas, da natureza. Eu quero que você saiba, ou de repente você já tem conhecimento disso, eu quero apenas refrescar a sua memória. Deus se dispõe de 4 exércitos: Israel, a igreja, os anjos e a natureza. Então ele usa a natureza para dar um choque de realidade nos homens. Quando os homens não ouvem a sua palavra, quando as pessoas se recusam a ouvir a sua voz através das pregações, seja no rádio, seja na igreja, onde quer que seja, ele também se utiliza da natureza para dizer: eu comando e eu tenho um propósito na sua vida, a minha palavra não pode cair por terra. Então ele faz como quer, ele é Deus e ele cuida dos seus, ele usa os meios que ele julga necessário para chacoalhar a humanidade. E os terremotos estão se intensificando, os números são alarmantes. É Jesus dizendo: eu estou voltando, se voltem para a minha palavra. Vamos avançar? Eu quero que você acompanhe com muita atenção este gráfico comigo. Pregação do Evangelho no mundo. Como é que o mundo está recebendo o Evangelho? Será que a palavra de Deus já alcançou todos os povos, todas as nações, as tribos? Será? Mais de 3 bilhões de pessoas no mundo
estão distantes da oportunidade de aprender sobre o Evangelho onde moram. Dos 7 bilhões de pessoas do planeta Terra, cerca de 3,2 bilhões de pessoas, o que representa cerca de 40% da população, não tem oportunidade de ouvir o Evangelho onde moram. Você já parou para pensar que ser evangélico também é uma questão geográfica? Porque se você fosse indiano, provavelmente você não serviria a Cristo. Se você fosse muçulmano, você também provavelmente não serviria a Cristo. O nosso Brasil é bem-aventurado. Nós temos cerca de 40% da população brasileira professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Os evangélicos compõem 40% da população brasileira. Cristãos compõem quase a metade da população brasileira. E o que eu tenho para afirmar com base nesses dados é que nós somos abençoados. Se você fosse um chinês, provavelmente, tivesse nascido na China, provavelmente você ainda não teria conhecido a Cristo. Mas o nosso solo brasileiro é abençoado porque a Bíblia chegou aqui. Nós conhecemos a Cristo. Alguns muito e outros poucos e alguns quase nada. Mas o nosso território é abençoado. Veja este gráfico, a tarefa inacabada. Nós temos aqui mundo a 1,8 bilhões. Mundo não evangelizado. E o que nós consideramos um país, um local evangelizado? É quando as pessoas ouvem sobre a cruz, o plano da salvação. Se elas vão receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, já é uma outra questão. A pessoa evangelizada é a pessoa que tem conhecimento do plano que Deus estabeleceu na sua palavra para salvar o homem. Se a pessoa recebeu, se a semente germinou, já é uma outra história. Então vejam como é preocupante. Mundo A, esse bloco cinza, mundo não evangelizado, quase 2 bilhões de pessoas. Mundo B, este bloco amarelo, 2,5 bilhões de pessoas, 39% do nosso planeta. Mundo não cristão, porém evangelizado. Ou seja, a palavra chegou. Se as pessoas se renderam a Cristo, é uma outra história. E nós temos o mundo C, mundo cristão, incluindo nominais. É este bloco azul, ou seja, pessoas que frequentam a igreja. Porque antigamente nós tínhamos o católico não praticante. Você perguntava se a pessoa era cristã e a pessoa dizia: eu sou católico não praticante. E infelizmente nos nossos dias nós temos os evangélicos não praticantes. Eles dizem: eu sou cristão, eu sou evangélico, mas ele não frequenta nenhuma denominação. Então nós temos aqui um bloco, este bloco azul, de pessoas que professam a fé em Jesus. Se frequentam regularmente uma denominação, é uma outra questão. Mas eu quero chamar a sua atenção para este número aqui, do bloco A, o mundo não evangelizado. As pessoas não interpretam com cautela quando Jesus disse que o evangelho deve ser pregado em todo mundo, depois disso virá o fim. Numa leitura superficial, nós chegamos à conclusão que primeiro o mundo precisa ser evangelizado. Todas as pessoas precisam conhecer Jesus, e isto não é verdade. Porque haverá um número considerável de judeus, 144 mil, durante a grande tribulação, que pregará o evangelho do reino. O evangelho do reino, ele é distinto do evangelho da graça, não na sua essência, mas no seu contexto.
Evangelho da graça é o evangelho atual. Jesus morreu na cruz, ressuscitou e quer te salvar. Ele deseja, ele morreu por você. Mas o evangelho do reino que será pregado pelos 144 mil durante a grande tribulação, os selados do Apocalipse, é o evangelho que diz o seguinte: preparem-se porque Jesus está voltando para estabelecer o seu reino milenial, para reinar visivelmente neste mundo. Um outro contexto. Então o evangelho do reino alcançará todos os povos e todas as nações. E nós precisamos entender esta diferença, este espaço, esta atuação. Nós estamos pregando, a igreja está cumprindo o seu papel, ou pelo menos deveria cumprir. O evangelho do reino também vai alcançar os povos não evangelizados durante a grande tribulação. Será uma pregação intensa. E como é que se dará a conversão dos 144 mil? Será semelhante à conversão de Paulo. Eles vão ter um encontro com o próprio Cristo e será tão poderoso e tão chocante, tão tremendo, que eles sairão pregando o Messias que vai voltar, o Cristo que volta para estabelecer o seu reino milenial. Por essa razão nós devemos fazer a nossa parte, porque se você ficar depois do arrebatamento, o caldo vai engrossar, o negócio vai ficar muito diferente. Por esse motivo eu quero te convidar a se apegar a Cristo. Agarre, como aquela mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, ela tocou e dele saiu virtude. Porque quando a gente toca com corpo, alma e espírito, o negócio acontece, o negócio flui. Muitos tocavam apenas fisicamente, mas a alma daquela mulher se encontra com Cristo, e é aí que o negócio acontece, o quadro é revertido. Uma entrega verdadeira é quando o nosso espírito se rende a Cristo, e Ele sabe identificar esta rendição genuína. Ok? Este quadro é preocupante e nós devemos cumprir com o ID. Eu devo também te lembrar que o ID de Cristo é imperativo, não é opcional. Você não tem a opção de pregar o Evangelho. O ID é imperativo, ou seja, a igreja deve pregar ou pregar. A igreja tem a missão, a incumbência de falar que Jesus Cristo está voltando e Ele já estabeleceu um plano para salvar o homem. Esse plano foi concretizado no madeiro e ele não falha. Ok? Vamos avançar? Nós temos agora um outro sinal que eu preciso compartilhar com você. A multiplicação da ciência. O nosso Deus, o eterno Pai, Ele compartilhou com o profeta Daniel, no livro que leva o seu nome, no capítulo 12, versículo 4, a explosão do conhecimento. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. O século XX experimentou um avanço no conhecimento sem precedentes na história. Nós conhecemos a Revolução Industrial, década de 50. O conhecimento se propagou de uma forma assustadora. Outrora as mulheres tinham que ir até a beira do rio para lavar uma bacia de roupa. Hoje a mulher coloca a roupa dentro de um recipiente, dentro de uma máquina, e a roupa sai passada. Se você tiver um pouquinho de dinheiro, você investe até numa passadora de roupa. Passadeira, passadora de roupa. Tem tudo para você comprar, mas antigamente, à beira do rio, aguardavam as mulheres que precisavam lavar as suas roupas. Hoje o cidadão entra no seu carro e ele deixa que o carro dirija por ele. O avanço da ciência, do conhecimento é assustador. Nós estamos vivendo a era da robótica. Leiam comigo. Nosso século conheceu a técnica como jamais na história, sem precedentes. Os meios de comunicação transformaram, revolucionaram o mundo. O homem foi capaz até mesmo de, em 20 de julho de 1969, pôr os seus pés na Lua. O telefone, o rádio, o telex, o fax, a televisão, o computador, a internet, tudo isto tem sido criado em um único século. É feito uma enorme revolução
no mundo. Na verdade, a cada minuto, uma nova tecnologia é desenvolvida no nosso planeta. Olhem esta figura, os robôs sendo programados, desenvolvidos, robôs em linhas de produção em muitas empresas, substituindo 50, 100 homens. A era da robótica, o avanço da ciência é preocupante, é alarmante. Nós temos aqui agora um míssil hipersônico, a figura de um míssil hipersônico, que alcança uma velocidade estupenda. Você precisa olhar mais para a Bíblia Sagrada, você precisa examinar mais os textos sagrados. A Bíblia está se cumprindo. Acredita-se que os Estados Unidos detenham cerca de 2.700 ogivas nucleares. A Rússia possui um número preocupante de bombas atômicas. A Rússia detém uma bomba chamada Tsar, que varre praticamente a metade do planeta. Nós temos que debruçar nas páginas sagradas. O mestre está voltando. Nós estamos na era atômica. Nós temos aqui a figura de um porta-aviões. Este porta-aviões facilita o embarque e desembarque dos caças poderosíssimos dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos é detentor, eles possuem 11 porta-aviões. Armas a laser estão sendo desenvolvidas. Os Estados Unidos detêm armas que eles ainda não revelaram ao mundo. A tecnologia avançando, a China querendo conquistar o mundo. Uma guerra fria já se estabeleceu entre Estados Unidos e China. A China querendo invadir Taiwan. Taiwan se aliando aos Estados Unidos. Eu preciso que você caminhe mais próximo da Bíblia Sagrada. Vamos voltar a examinar os textos bíblicos. O Senhor está nos convidando, porque quem é que perece? Aqueles que não têm o conhecimento, aqueles que não querem saber das profecias. A tecnologia avança, a ciência está se multiplicando diante dos meus olhos e diante dos seus olhos. É Jesus dizendo: a minha volta está próxima. E nós precisamos nos atentar para isso. Olhemos para o último sinal que eu compartilho com vocês hoje. O declínio moral. O apóstolo Paulo, ele vai compartilhar com a igreja um raio-x do ser humano. O apóstolo Paulo enxerga a alma, descreve a situação interior do ser humano, o coração do homem. Olha o que Paulo diz dos maiores sinais, de todos os sinais que Jesus compartilhou acerca do seu regresso. O que mais me preocupa é o declínio moral. Olhem para isso, leia comigo, 2 Timóteo, capítulo de número 3. Saiba disso, Paulo falando com seu filho na fé, Timóteo, abrindo o seu coração, alertando o jovem pastor. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. O que significa ser ímpio? Aquele que é amante da impiedade. Ele pratica a impiedade, o oposto daquilo que é bom, daquilo que edifica. Paulo continua: sem amor pela família, é o perfil do homem moderno, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores,
precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, ele parece ser de Deus, ele parece ser bom, ele parece ser uma boa pessoa, mas na verdade ele negando o seu poder. Afaste-se também destes. É o raio-x do homem moderno, o declínio moral, a inversão de valores se estabelecendo na sociedade. Aquilo que outrora gerava punição, aquilo que era motivo de disciplina hoje, em muitos lugares, em muitos lares, já não é mais. As pessoas estão se moldando ao sistema. A sociedade está mergulhada no caos. Mas sabe qual é a boa notícia? Sabe o que alegra a minha alma? É saber, é ter a certeza que existe um povo que ainda milita, um povo que ainda se empenha para andar no trilho do sagrado. Parece que é fácil, mas não é. Todos os dias nós acordamos com o desafio de sermos mais parecidos com Jesus e nos deparamos com este perfil, o perfil do homem atual. Sabe por que a Bíblia é infalível? Eu sempre digo isso, porque ela trata da mesma questão. Desde que a Bíblia é Bíblia, desde que o mundo é mundo, ela trata com o mesmo dilema, a nossa natureza caída, a nossa natureza que se inclina para fazer aquilo que não agrada ao Criador. Olhem para o retrato do homem moderno. Paulo está falando do declínio moral. É tempo de nos apegarmos a Deus, porque Cristo está voltando, e Ele não vai voltar para buscar uma igreja que está se preparando, mas para buscar uma igreja preparada para morar nas ruas de ouro, nas mansões celestiais. Eu quero te convidar a refletir comigo. Eu quero te convidar a olhar para os textos mencionados no início dessa live, redobrar a sua atenção, porque o Mestre vem. Ele não falha, só mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará.